Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho daqueles casos que acontecem quando não constam contribuições previdenciárias porque o patrão não pagou o INSS. Então, o que você vai fazer? Todo empregado com carteira assinada, ele é automaticamente segurado obrigatório do INSS. Então, cabe à empresa o recolhimento da contribuição previdenciária e o repasse ao INSS. Além da parte do empregado, a empresa ela também recolhe contribuição previdenciária no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título a seus funcionários. Então, durante o mês que são destinadas a retribuir o trabalho. Então, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos também decorrentes de reajuste salarial. É a chamada contribuição patronal, tá? Então, tem essa contribuição patronal também. Ocorre que algumas empresas, elas acabam não recolhendo a sua contribuição patronal ao INSS. Ou pior, certas empresas, elas não repassam ao INSS aquela contribuição previdenciária que é descontada na folha de pagamento do seu funcionário. Então, incidindo o crime de apropriação de contribuição previdenciária cometido no artigo 168-A do Código Penal. Então, todos os anos, a Receita Federal, ela identifica muitas irregularidades no pagamento da contribuição, dessa contribuição previdenciária em diversas empresas. Então, muitas apresentam dados inconsistentes na hora de acertar essas contas, com o INSS dos seus empregados, o que acaba indicando que é sonegação. Nem todas as empresas, elas são pegas sonegando, mas as que são apanhadas, elas recebem notificações para que se autorregularizem. Caso isso não aconteça, elas serão autuadas e deverão pagar uma multa além do que devem à União. Então, se não houver acerto de contas, isso significa que os trabalhadores que são segurados do INSS podem ter dor de cabeça, tá? Então, na hora de se aposentar ou pedir qualquer outro benefício, pois a falta de recolhimento, ela resulta em quê? Em buracos na contribuição previdenciária dos trabalhadores. Então, isso acaba atrapalhando na hora de você dar entrada no benefício. Infelizmente, os órgãos fiscalizadores, eles não são eficientes para evitar o calote no pagamento das contribuições previdenciárias. Então, ou mesmo o cometimento, de fraude que, na maioria dos casos, acarretam prejuízos ao trabalhador ou aos trabalhadores. Então, já perdi as contas, de quantos trabalhadores que procuram o escritório com um problema grave na hora de se aposentar. Por quê? Porque a empresa, onde ele trabalhou,
ou ele trabalha, estava descontando aquelas contribuições previdenciárias, porém, não estava repassando para o INSS. Então, para você evitar de ser pego de surpresa, então você, trabalhador, pode fiscalizar se esse empregador tem feito recolhimento mensal. Então, para isso, o segurado ele deve acessar o site meu.inss.gov.br para ter acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Então, nesse sistema, é possível você consultar se a empresa está fazendo o repasse do valor que tá sendo descontado no contra-cheque. Então, dentro do portal Meu INSS, basta que o segurado clique no botão Extrato Previdenciário CNIS. Em seguida, aparecerão as contribuições feitas ao longo da vida. Então, o segurado, ele deve conferir o extrato para saber se essa empresa tem feito os recolhimentos, bem como, né, de FGTS. Então, que você pode consultar pelo app FGTS. Então, você vai fazer um cadastro com seus dados pessoais e o número do PIS. E você vai criar uma senha que vai ser pedida nos outros acessos. E aí, você tem, né, que ficar atento e conferir os recolhimentos, que serão essenciais na hora de você pedir a sua aposentadoria ou quando você vai pedir qualquer outro benefício previdenciário. Porque se no momento da aposentadoria o segurado descobrir que a empresa ela não efetuou os recolhimentos que eram devidos, vai ser necessário provar ao INSS o período trabalhado e os salários recebidos. Então, para isso, é preciso você ter em mãos documentos que comprovem o vínculo empregatício. Então, se o trabalhador recebe o salário em conta, também é possível comprovar o vínculo e o valor do salário com extratos bancários. Então, se você possui sua carteira de trabalho com assinatura, mas essa assinatura sem rasura, não pode ter rasura nenhuma essa folha, aí a empresa não fez os repasses. Então, a solução é simples. Basta você apresentar essa carteira de trabalho no INSS, que deveria ser considerada prova já para contabilizar o tempo de contribuição. Ocorre que normalmente a Previdência ela não reconhece e acaba não aceitando apenas a carteira de trabalho, né, como prova. Ou caso você não tenha mais essa carteira de trabalho, ou tenha outra forma, né, de provar esse vínculo com a empresa, você pode entrar com uma ação judicial contra o INSS para reconhecer esse vínculo com a empresa, tá? E o reconhecimento das contribuições. Bom, em relação ao empregador que cometeu, né, esse crime de não fazer os repasses para a Previdência, o INSS que tome as suas medidas, né, para cobrar dessa empresa, uma vez que a culpa não foi sua. Então, se o trabalhador não conseguir comprovar o desconto, né, esse desconto mensal, o INSS pode considerar apenas o vínculo empregatício e sobre esse tempo a contribuição pelo valor do salário mínimo. Então, que hoje o valor é de 1.100, né, para efeito de cálculo da aposentadoria, o que vai diminuir o valor do benefício se você receber a mais. Bom, na maioria dos casos, a pessoa ela precisa ingressar com uma ação contra, ela tem que ingressar com essa ação contra o INSS,
Bom, o caminho para conseguir a tão sonhada aposentadoria após décadas de trabalho vira um pesadelo, né? E pode ser ainda mais árduo, porque esses segurados eles precisam ir à justiça, provar esse vínculo empregatício, provar o salário de contribuição que tiveram, né, na empresa. E aí, quando eles têm ganho de causa, às vezes eles já não conseguem imediatamente a inclusão da contribuição no CNIS. Isso porque a pessoa ainda vai, muitas vezes, precisar retificar esse CNIS antes de pedir o benefício. E a situação fica mais crítica ainda quando esse segurado se encontra incapacitado, né, para o trabalho e busca a concessão do benefício por incapacidade. Então, a gente sabe que em algumas oportunidades ocorrem erros por parte da contabilidade ou do sistema que não enviam as informações, né, de uma forma adequada. Então, quando isso ocorre, basta, né, que o segurado solicite na empresa os comprovantes de recolhimentos, né, das contribuições para sanar eventual falha na inserção desses dados no CNIS. Quando a ausência das contribuições por parte da empresa ela é detectada no momento da análise, né, da concessão do benefício de auxílio-doença ou, né, aposentadoria por invalidez, o INSS ele não cumpre o que determina a legislação, né? O que ele faz, ele simplesmente vai indeferir de imediato o benefício, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mesmo que o parecer do perito médico do INSS seja favorável no sentido de constatar a incapacidade laboral daquela pessoa naquele momento. Então, eu tive um caso, né, uma vez, de um segurado que ele foi assaltado e reagiu e ele levou alguns tiros e ficou tetraplégico. Então, a empresa em que ele trabalhava, ela não estava recolhendo o INSS. E aí o benefício foi simplesmente indeferido. Então, o próprio segurado, ele entrou com recurso no INSS e após anos sem resposta, né, me procurou para ingressar com uma ação judicial. Bom, somente na justiça foi concedida essa aposentadoria por invalidez, né, que agora, após a reforma da Previdência, mudou de nome. Então, esse benefício passou a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. A gente fala aposentadoria por invalidez porque às vezes a pessoa acaba não entendendo até acostumar com o termo. A Justiça concede ainda e obriga o INSS a pagar os atrasados, porque o ato do indeferimento do benefício requerido, ele é irregular, porque a própria legislação considera que existe presunção de reconhecimento das contribuições previdenciárias por parte da empresa e mesmo havendo inadimplência nos respectivos recolhimentos, o segurado ele não pode ser penalizado por uma conduta ilícita na empresa e pela ausência de fiscalização dos órgãos competentes. Mas isso se aplica para os empregados. É necessário esclarecer que o período em que o contribuinte individual, então, o contribuinte individual, agora eu estou falando, prestou serviço, vamos supor, para uma empresa, deve ser considerado como tempo de contribuição, né? Então, aquele período, você não precisa nem comprovar o pagamento das contribuições previdenciárias devidas, né? Seria o correto pela empresa. Agora, se o período trabalhado foi posterior a 2003 e houve a retenção dos 11% sobre o valor dos serviços prestados. Então, isso acontece porque
a empresa, ela tinha a obrigação de descontar e de pagar a previdência social. Então, nesse caso, a situação, né, desse trabalhador autônomo se equipara à do empregado. Mas o INSS, ele pode exigir, né, que esse trabalhador autônomo prove que houve a retenção de 11%. Se o trabalhador não tiver as notas fiscais de prestação de serviço, aí as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Nada que não se resolva, mas vai complicar mais. Agora, se a contribuição é anterior a 2003, aí não tem saída. Tá? Esse autônomo que trabalhou para a empresa, contribuinte individual, aí ele vai ter que provar que a contribuição foi feita para o tempo, né, de serviço valer. Bom, o servidor público que trabalhou por conta própria e ele quer transferir o tempo, né, ele quer esse tempo de serviço à Previdência da União, estados, municípios e Distrito Federal, ele não precisa comprovar as contribuições. Quando tiver trabalhado como empregado e a partir de 1º de abril de 2003, quando trabalhou como contribuinte individual, né, prestando serviço para uma determinada empresa que tinha a obrigação de reter e repassar as contribuições ao INSS. Bom, mas essa empresa, essa regra não se aplica para quem trabalha por conta própria, né, que não trabalha para uma empresa, trabalha só por conta própria, e não existe, porque não existe presunção de prestação de serviço ou recolhimento das contribuições previdenciárias para o contribuinte individual e ao segurado facultativo. Então, esquece. Sendo considerado apenas o que for efetivamente recolhido. Então, na hipótese de haver alguma divergência no CNIS, deverá ser apresentado ao INSS os respectivos comprovantes de pagamentos das contribuições. No caso das empregadas domésticas, em uma única guia, né, do E-Social, são gerados todos os tributos que devem ser pagos pelo empregador. Porém, uma parte desses tributos, ele é de responsabilidade do empregado doméstico. Então, apesar de compor a guia, né, do E-Social e ser pago pelo empregador, o INSS, ele deve ser descontado do funcionário em folha de pagamento. Então, por isso, na guia do E-Social, aparecem os valores referentes ao empregador e ao empregado, né? Então, aparece a parte do empregado doméstico. E os tributos referentes ao INSS na guia DAS são: INSS devido pelo empregador, 8% do salário; seguro contra acidentes de trabalho devido pelo empregador, 0,8% do salário; INSS devido pelo empregado doméstico, de 8% a 11%, vai depender do valor do salário. Bom, eu falei tanto do CNIS que você tem que ver, que eu vou explicar melhor como que você vai fazer para acessar esse documento. Você vai entrar no meu.inss.gov.br. Se for o seu primeiro acesso, para você poder fazer as operações disponíveis no Meu INSS, você vai precisar de um cadastro no serviço, que pode ser feito entre 3 e 5 minutos, é uma coisa bem rápida. Então, o segurado, ele precisa informar o nome completo, o CPF, data e local de nascimento e nome da mãe, para que o sistema gere uma senha de acesso provisório. Então, assim que o login for efetuado, vai aparecer uma mensagem que vai te instruir, né, como você vai criar a própria senha.
Bom, depois desse processo, você já pode conferir, por exemplo, todo o tempo de contribuição que você teve, com detalhes específicos, como a empresa e o tempo trabalhado. Bom, para aqueles que são clientes do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, já fica até mais fácil, porque a consulta das contribuições ao INSS, ela poderá ser feita no caixa eletrônico. Bom, quanto tempo a pessoa deve guardar os documentos, né, que comprovam que ela trabalhou em determinada empresa, ou que ela trabalhou, que ela recolheu. Aqueles carnezinhos de pagamento certo é que você guarde por toda a sua vida. Ou pelo menos até 10 anos após a sua aposentadoria. Infelizmente é isso mesmo, 10 anos após a aposentadoria, para que você não corra nenhum risco no futuro de divergência entre os dados dos documentos e o sistema, né, do INSS. Então, é bom você guardar, porque é muito comum o contrato de trabalho na carteira ser mais longo, né, do que consta no INSS. Então, devendo ser corrigido para a futura contagem de tempo de contribuição ou tempo de serviço. Então, você vai ter que... Ou ainda, a informação ela pode nem constar no INSS. Então, você deve guardar isso por mais tempo. Bom, mais de 10 anos que recebe aposentadoria? Sim, porque o INSS pode suspeitar de fraude, solicitar documentos que comprovem a sua situação. Bom, dicas. Confira desde agora se todas as contribuições elas estão corretas de acordo com os registros das empresas, né, que assinaram sua carteira. Veja a data de admissão e a data de saída na carteira de trabalho e confira mês a mês se foram todos os valores repassados para a Previdência. Cada mês faz muita diferença na hora de você se aposentar. Bom, se você ainda não tiver um cadastro no Meu INSS, você pode fazer que lá você vai ter todo o seu histórico de contribuições. Lá no site do INSS, você vai acessar o seu CNIS, que é um documento, ele não é um número, é um documento. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o seu extrato com todas as contribuições previdenciárias desde o início do seu primeiro trabalho, se foi a partir de 82. Importante verificar se os valores que você recebeu estão corretos. Por quê? Porque não adianta você receber o teto do INSS e no CNIS constar o valor do salário mínimo, porque aí o seu benefício vai ser calculado pelo valor do salário mínimo. Muitas pessoas acabam se prejudicando por não saber que podem sim entrar com ação judicial para ter aquele período reconhecido. Então, quantas pessoas elas acabam trabalhando mais do que o necessário, mais alguns anos, né? Por quê? Porque aqueles anos, apesar de descontados, eles não foram repassados para o INSS. Então, não faça isso, não é justo. Você não pode correr atrás, você não pode deixar isso para trás, você tem que correr atrás dos seus direitos. É um prejuízo muito grande você ter que adiar 1 ano ou 2 a mais de trabalho, né? Se adia a sua aposentadoria por um erro do empregador que às vezes não recolheu o que era devido e você que acaba pagando o pato, você que acaba se prejudicando. Então, 1 ano que você tem que adiar a aposentadoria, né? Por falta desse recolhimento do empregador, você, considerando, vamos fazer assim um cálculo, que você se aposentasse pelo salário mínimo, que você tivesse direito à aposentadoria pelo salário mínimo, que hoje é R$ 1.100. O seu prejuízo seria de R$ 14.300, porque a gente não pode esquecer do 13º. Então,
2 anos o prejuízo seria de R$ 28.600 e assim por diante. Então, e você poderia evitar todo esse prejuízo. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.